Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, sou estudioso no mercado de criptomoedas, finanças, negócios na era digital e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como começar a investir. Como é que você começa a investir? A gente tem falado muito aqui sobre finanças, né, economia doméstica, a gente falou um pouco sobre o que são os investimentos, como é que funciona, como é que você pode se organizar financeiramente para isso, o que é o mercado de criptomoedas, né? Falamos um pouquinho também sobre o mercado tradicional. O importante é entender o seguinte: você precisa de uns passos muito assertivos para não cometer muitos erros. Erros são inevitáveis no meio do caminho, vai acontecer. Ainda mais se você decidir fazer sozinho, por conta própria, né? Então, se você ainda tem muito medo de investir, não sabe realmente como começar e tem medo de alocar o seu dinheiro no lugar errado, você precisa de ajuda especializada, né? Então, daí vem os consultores financeiros, né? O pessoal de organização financeira, como eu já falei, meu e-mail está disponível, pode entrar em contato comigo, manda o direct, enfim, né? Estou aberto à comunicação. Então, pensando nisso primeira coisa, você precisa fazer o seu planejamento financeiro. Bacana? Então, já dei dicas de organização financeira, disse como é que funciona a economia doméstica. A gente falou muito sobre essa parte de mentalidade investidora, né? Sobre organização. Inclusive, o penúltimo episódio eu falei sobre o poder do hábito e como isso ajuda você a se organizar financeiramente. Então você precisa ter esse planejamento, você precisa ter os seus objetivos, suas metas bem traçadas, para que faça sentido para você começar a investir. Bacana? Então esse é o primeiro passo. Tenha as suas metas traçadas, objetivos definidos e as suas finanças organizadas. Só assim você vai conseguir começar a investir da forma certa, do jeito saudável, do jeito que tem que ser, tá? Então, quais são os seus objetivos de curto prazo? Quais são os seus objetivos de médio prazo, longo prazo? E aí você vai entender ali o que precisa ser feito para você conseguir conquistar cada objetivo. Bacana? Segundo passo, você precisa aprender sobre o mercado. Então vamos lá. Todos esses passos que eu vou passar aqui vale tanto para você que quer investir no mercado tradicional, né, quanto para o mercado de criptomoedas. Os princípios são os mesmos, tá? Não mudam. Então você precisa aprender sobre o mercado. Vai aprender sobre o mercado tradicional, vai aprender sobre o mercado cripto. O importante é que você aprenda. Então, aonde você acha essa informação? Muito simples. YouTube está lotado de canais que falam sobre investimentos, sobre o mercado de cripto, sobre o mercado tradicional. Aqui, inclusive, no Financeiro para Tontos, a gente tem muita coisa. Todos os dias a gente tem episódios falando sobre finanças, investimento, negócios, enfim. O importante é que você esteja sempre ligado, antenado, vendo as notícias, sabendo o que está acontecendo. Então, vai ler um blog, vai ler um livro sobre o assunto, veja vídeos falando sobre assuntos, canais muito bons, como, por exemplo, o da Natália Arcuri, do Bruno Perini, do Thiago Nigro, são excelentes para você que quer estar mais por dentro do assunto sobre o mercado. Bacana? Sobre criptomoeda, eu indico alguns canais chaves, que são os canais que eu sigo, que eu estou sempre atento ali, que são os canais do Marcelo Paes, do Felipe Bitnada, né, do Rodrigo, se eu não me engano, UniBTC, também é muito bom. Tá? Então, essa galera está sempre envolvida no mercado cripto de uma forma muito assertiva, dinâmica, sem aquela coisa de oba-oba ou fique rico amanhã. Tá? Nada disso. Então é importante você estar ali em contato e sempre aprendendo, colhendo novidades. É claro que você não vai fazer uma faculdade, você não vai consumir o seu dia inteiro nisso. Mas enquanto você está fazendo uma coisa ou outra, ouvir um podcast, ou ouvir um vídeo sobre o assunto, né, ler um blog que é rapidinho ali e tal, o importante é aprender, tá? Para você entender o que você está fazendo. Então, próximo passo, você precisa escolher um lugar para comprar. Então você precisa escolher uma corretora, você precisa escolher uma exchange, beleza? E para isso não tem mistério. Se você for investir no mercado tradicional, por exemplo, né, a gente tem um monte de corretora aqui no Brasil. A gente tem a Rico, tem a Toro,
tem a Clear, enfim, tem uma infinidade de corretoras aí que não cobram taxas de corretagem, isso é muito importante, tá? E que que oferecem serviços e investimentos sensacionais ali, sem dificuldade. Inclusive, algumas são até meio que automatizadas, então você define ali mais ou menos o que você quer, ela já faz as indicações para você, então é bem bacana. Isso facilita bastante aí para quem quer investir. Então, no mercado de cripto, eu vou dizer para vocês quais são as exchanges, as corretoras que eu uso, tá? Em primeiro lugar, para negociar, fazer trade de criptomoedas, eu uso muito a FTX, tá? Para poder comprar cripto e de certa forma acaba deixando ali guardado para uma oportunidade dentro da corretora, eu uso a Crypto.com. E para aproveitar algumas oportunidades chaves, eu uso a Binance, tá? Então dá uma pesquisada, vê qual é o teu perfil, vê o que você vai fazer. Para você começar, é claro que você não vai fazer trade, nada disso, você precisa sentir como é que funciona. Então o meu conselho é o seguinte, cara, compra um pouquinho de alguma coisa que você conheça, que você estudou, tá? E deixa ali, vai vendo como é que aquilo se comporta, vai sentindo como é que aquilo funciona, como é que você lida, de repente, com uma queda ou com uma alta, se você sente vontade de vender, se você sente vontade de comprar mais. Então, você precisa se entender como investidor, para não fazer besteira também. Bacana? Isso vem muito atrelado ao próximo passo, que é descobrir o seu perfil. Você precisa entender qual é o seu perfil de investidor. O que é perfil de investidor? Você precisa saber se você é uma pessoa conservadora, que é aquela pessoa que não quer correr risco nenhum, você quer colocar o teu dinheiro lá, e você quer que ele renda para você, sem você correr grandes riscos de oscilações. Bacana? Você pode ser um perfil moderado, que é aquele cara que fica ali no meio termo, olha, eu quero segurança, mas eu estou disposto a arriscar um pouquinho aqui também. Então você busca uma rentabilidade um pouco maior, atrelada a um risco também um pouco maior. E outra parte você deixa seguro para você não ter tanta diferença assim de oscilação de mercado. Um outro perfil é o perfil que a gente chama de agressivo, que é aquele cara que vai, mano, eu quero a melhor rentabilidade, eu quero que vai me dar mais rendimento e para isso eu estou disposto a correr bastante risco, né? E isso geralmente se dá ao pessoal que está 100%, por exemplo, no mercado cripto, ou então quem está 100% comprado em ações, né, na bolsa de valores, enfim. Esse pessoal está disposto a arriscar boa parte do patrimônio em troca de rendimentos maiores, mas também com riscos muito maiores. Então você precisa descobrir o seu perfil do investidor. Qualquer corretora hoje que você entre no mercado tradicional, tá? Quando você for fazer o seu cadastro lá, ela vai te passar um questionáriozinho para entender qual é o seu perfil. Então, na hora, ele já diz para você, ó, você é conservador, você é moderado ou você é agressivo. Na hora ele vai dizer para você ali. Tem sites que fazem isso sem você precisar fazer cadastro, tá? Então, de forma muito simples, você consegue entender qual é o seu perfil de investidor. E a partir daí, você vai saber, né, como é que você vai fazer, como é que você vai dividir a sua carteira. Você vai deixar um pouquinho mais seguro e outra parte você usa para mais arriscado? Você quer deixar tudo seguro? Você quer arriscar mais? Enfim, você precisa entender para saber como é que você vai começar a fazer as coisas. Bacana? Obviamente que a maioria, né, boa parte, começa como conservador ou moderado. É muito difícil você começar com um perfil agressivo, porque geralmente quem começa com um perfil agressivo costuma perder muito dinheiro no início, então é preciso ter cuidado com isso. E a gente já falou um pouco aqui sobre organização financeira e como é que você pode ali fazer certas divisões no seu capital que você destinou para o investimento que vão te auxiliar a ter uma melhor rentabilidade, né? Então o ideal é que você tenha uma divisão de carteira. Uma parte segura, uma parte intermediária e uma parte em risco. E o que define a porcentagem disso é o seu perfil de investidor. Se você for um cara conservador, você vai ter boa parte ali no seguro, talvez tudo no seguro, entendeu? Se você for moderado, você vai ter metade no seguro, metade você vai arriscar um pouco mais, ou talvez nem tanto assim, você vai ter mais partes no seguro e de repente, sei lá, 25%, 30% só ali na parte que vai te trazer mais risco. E um perfil agressivo, geralmente ele tem uma pequena parte no seguro, né? Ele tem uma boa parte ali no intermediário e outra boa parte
na parte que é mais volátil. Bacana? Então é isso. O perfil do investidor você precisa entender para que você saiba que direção tomar nos seus investimentos. O ideal é que você faça uma boa divisão de carteira. Felipe, eu não sei como fazer uma boa divisão de carteira. Então você precisa estudar ou entrar em contato com um especialista para que ele te ajude nisso. Bacana? Então, a partir daí, agora você pode escolher aonde você vai investir. Tá? Então você vai olhar ali qual é a plataforma que você viu que é mais amigável aos seus olhos, de repente aquela que você se sentiu mais segura, que é mais convidativa, que vai te cobrar menos taxas, que te dá oportunidades ali. Às vezes, na tela inicial, o layout é muito convidativo, então você precisa sentir ali qual é a que você consegue melhor se adaptar. Bacana? Isso é importante porque você precisa estar atento o tempo todo ali, né? Não o tempo todo do seu dia, mas pelo menos diariamente você dá uma olhadinha nos seus investimentos, ou semanalmente, enfim, para você entender o que está acontecendo. E para isso é importante que essa plataforma seja amigável e que você tenha tido uma conexão com ela. Bacana? Então, escolher aonde vai investir é muito importante. Entenda as plataformas, né, para que você também não cometa o erro de entrar numa plataforma que depois você, cara, essa plataforma é uma bosta, né, e eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou colocar em outro lugar. Evite fazer esse remanejamento, isso pode ser muito prejudicial no futuro. Bacana? Então vamos lá. Como é que eu começo a investir? Com pouco dinheiro, você pode fazer isso, tá? Hoje, a Bolsa de Valores te dá uma oportunidade imensa de você comprar ações muito baratinhas. Você consegue comprar ação aí com R$10, você começa já a investir no mercado de ações. Bacana? No mercado de cripto não é diferente, tá? Em corretoras, você também consegue negociar aí com R$5, R$10, R$15. Você já consegue começar a comprar criptomoedas ali. Então, ter pouco dinheiro não é uma barreira para você começar a investir, muito pelo contrário. Quanto menos você tem, mais você tem que pensar em investir. Bacana? É ao contrário, muita gente pensa assim, tenho pouco dinheiro, então não vou investir nada. Não, cara, quanto menos você tem, mais você investe, porque quanto mais você investe, mais oportunidades você vai ter no futuro. Pensar nisso é muito importante. Pô, mas eu vou comprometer a minha... Não, você não pode comprometer a sua renda, você não pode deixar de pagar as suas contas, mas pensar em se pagar primeiro tem que ser a prioridade. Bacana? Então pense nisso. Pouco dinheiro não é uma barreira para começar a investir. Você pode começar a investir com pouquíssimo dinheiro. Tá? R$50 aí que você consiga no mês separar do seu salário já é o suficiente para você começar a investir. Bacana? Então, basicamente é isso. O que você precisa entender vamos recapitular aqui. Primeiro, você precisa fazer um planejamento financeiro. Se você não sabe como, volta nos podcasts anteriores que a gente fala sobre isso, né? Sobre dicas de organização financeira, economia doméstica. Volta lá, dá uma olhada que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a conseguir fazer o seu planejamento financeiro. Tá? Você precisa aprender sobre o mercado, não precisa ser um especialista, mas precisa ter contato, você precisa ler, assistir uns vídeos e tal, ler uns livros, você precisa entender sobre isso. Você precisa escolher uma corretora que melhor se adeque a você. Você precisa descobrir o seu perfil de investidor para entender como alocar da forma correta, dividir a sua carteira. Você precisa escolher aonde você vai investir, obviamente, como a gente já falou, né? E você pode começar a investir com pouco dinheiro. Né? Quantidade não é o problema. O importante é que você comece agora. E como eu já falei, eu tenho muitas dúvidas ainda, tenho medo de começar. Não tenha medo, não tenha medo. Começa com um pouquinho mesmo, para você entender como é que funciona, para você sentir o mercado, saber quais vão ser suas emoções quando as coisas acontecerem, entendeu? Entra lá na FTX ou na Binance, compra, sei lá, R$50 em Bitcoin, vê como é que aquilo funciona, vê o valor oscilando ali, entendeu? Entra numa corretora como a Rico, por exemplo, ou a Clear, compra uma ação e vê como é que ela se comporta, né? Vê como é que sente o mercado, sinta-se um investidor quando você fizer isso, né? O importante é que você comece e esse crescimento constante, obviamente, tem que estar acompanhando você a todo momento. O importante é tira da ideia e comece agora. Perca o medo. Como é que a gente perde o medo? Fazendo.
Você nunca vai perder o medo fugindo dele. Para você perder o medo de alguma coisa, você tem que encarar, você tem que enfrentar. Então, comece agora. Comece mesmo sem estar pronto. Começa com um pouquinho para você não se prejudicar, mas comece. Bacana? Pessoal, esse é o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero vocês no próximo. Valeu! Valeu, seus tontos!